Olá, aqui é o professor Joselias de Matemática e Raciocínio Lógico no Aprova Mais. Neste vídeo vamos falar de números inteiros e fracionários para concursos públicos. Números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, pontinho, pontinho, pontinho e prossegue. Números pares são números que terminam ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8. Os números ímpares são os números que terminam ou com 1, ou com 3, ou com 5, ou com 7, ou com 9. Já os números inteiros podem ser números inteiros negativos ou números inteiros positivos. E podemos ter o 0, que é um número inteiro e é neutro. Números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, assim vai. Números inteiros positivos, 1, 2, 3. Os números racionais. Os números racionais são números que podem ser escritos como frações. Por exemplo, a fração 1 sobre 2 é um número racional. A fração menos 1 sobre 2 é um número racional negativo. A fração 3/5 é um número racional. A fração menos 3/5 é um número racional. O número 2 é racional. O número menos 2 é o número racional negativo. As dízimas periódicas. Você aprendeu isso no ensino fundamental. 0,11 pontinho, pontinho, pontinho é uma dízima periódica. Este algarismo 1, ele vai repetindo infinitas vezes. Ele é o período dessa dízima periódica. 0,2222 pontinho, 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 é uma dízima periódica onde o período é esse algarismo 2. 0,12121212, pontinho, 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 é uma dízima periódica onde o período é esse número 1, 2. Olha, 2,431431, pontinho, pontinho, pontinho. É uma dízima periódica onde esse 431 nessa ordem forma o período dessa dízima. Fração geratriz da dízima periódica. As dízimas periódicas são números racionais, portanto, elas podem ser expressas como frações. Olha, a dízima periódica 0,11 pontinho, pontinho, pontinho representa a fração 1 sobre 9. Essa fração 1 sobre 9 é a fração geratriz dela. A fração geratriz da dízima periódica 0,2222 é a fração 2 sobre 9. A fração geratriz da dízima periódica 0,121212 pontinho, pontinho, pontinho é a fração 12 sobre 99. Essa é a fração geratriz. Agora, os números podem ser irracionais. Os números irracionais são números que não podem ser escritos como frações. São números esquisitos. Esses números não têm fim. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é um exemplo de um número irracional. Raiz quadrada de 2, você não consegue expressar esse número como sendo fração. É irracional. O número π, aquele número que está relacionado com o comprimento de uma circunferência, é um número irracional. 3,14, pontinho, 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 prossegue. O π não termina. É irracional. Olha, menos raiz quadrada de 2 é um número irracional e é um irracional negativo. Os números irracionais são números que não podem ser escritos como sendo frações. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima oportunidade. Obrigado e até lá!